Olá, professora, professor pesquisador do meu Brasil, tudo bem com você? Gente, hoje eu vou conversar com vocês sobre um assunto muito interessante que surgiu numa conversa de orientação que eu estava tendo com uma aluna da Santa Casa, que eu oriento lá os trabalhos de TCC de alguns alunos do curso de especialização em neurociência aplicada à educação. E essa aluna, ela está pesquisando a respeito da alfabetização de jovens e adultos e as contribuições da neurociência. E uma contribuição muito interessante que a gente começou a discutir lá é sobre um trabalho do Derraene. Mas o que esse estudo do Derraene mostra, então? Eles pegaram um adulto analfabeto e colocaram ele para ser alfabetizado durante esses 2 anos, por meio da ressonância magnética funcional. Eles foram acompanhando as mudanças cerebrais que esse indivíduo ia tendo em decorrência da alfabetização. E qual foi o achado muito interessante do estudo? É que os circuitos neurais que foram se formando à medida que esse aluno foi se alfabetizando foram os mesmos circuitos neurais que se formam quando a criança, lá do primeiro ano, está sendo alfabetizada também. Ou seja, a circuitaria neural é a mesma. Aí eu te pergunto, se você está com uma turma do 5º ano, está com um aluno do ensino médio, está com um aluno do 9º ano que não está alfabetizado, e a gente sabe que essa é a realidade de muitos professores no Brasil afora. Se você está com um aluno assim, e você fica pensando, e agora? Como eu vou fazer para alfabetizar esse menino que já está tão mais velho? Ou você é professor do EJA mesmo, como eu vou fazer para alfabetizar esse senhor, esse jovem, esse adulto? Você tem que trabalhar as mesmas habilidades. A gente fica falando muito de ser significativo, de procurar uma palavra que seja do contexto daquela pessoa, né? Paulo Freire fez um trabalho muito bonito com isso. Né? Ele pegava o contexto da pessoa e uma palavra lá, mas depois o que ele fazia? Ele ia pelo método silábico, que não é um método mais eficaz para alfabetizar. Né? Então a gente sabe da importância do contexto, do significado e tudo mais. Só que assim, se você não tiver uma estratégia sistematizada, desenvolvendo as habilidades e indo formando esses circuitos neurais necessários para alfabetizar, o adulto não vai alfabetizar. Não importa o quão significativo seja a atividade que você planejou. Faz sentido? Então, você talvez se pergunte assim, mas não tem tanto estudo falando sobre como o adulto aprende a ler e escrever. Tem menos mesmo estudos científicos falando disso. Mas esse estudo do Derraene de 2015, eu vou deixar aqui na descrição o link para esse artigo, esse estudo mostra o quê? Que é o mesmo circuito de quando era criança. É o mesmo circuito das crianças. É o circuito da linguagem. Então, o que você precisa ensinar para uma criança e, obviamente, vai precisar ensinar para um adulto? Consciência fonológica, princípio alfabético, fluência de leitura, vocabulário. Tá bom? Tem que começar pela habilidade mais básica, que é consciência fonológica. O que aconteceu comigo quando eu, professor de uma escola pública na periferia da Grande São Paulo, uma turma de 5º ano, a maioria das crianças analfabetas? O que eu ia fazer? Ia dar texto? Ia dar gênero textual só porque estava lá no 5º ano? Não. Eu tive que voltar nas habilidades mais básicas para formar esse circuito neural. Faz sentido? Então, o que eu falei para as crianças? Gente, vocês já estão no 5º ano, essas atividades são sim próprias para fazer com o 1º ano, tá bom? Mas vocês precisam fazer essas atividades, elas parecem brincadeira. Olha que legal quando você faz o ensino com evidência no momento certo, né? Porque não tem nada mais significativo para a criança do ensino infantil, do 1º ano, do que brincar. Então, a gente vai agora, eu estava com o 5º ano, a gente vai agora brincar com os sons da fala, trabalhar a consciência fonológica, tá bom? E aí eu falei para as crianças, só que o que vai acontecer? Embora pareça uma brincadeira, eu quero que vocês prestem atenção, porque o cérebro funciona assim, ó, a gente tem um neurônio aqui, tem outro neurônio aqui. À medida que a gente vai repetindo as tarefas, que a gente vai repetindo os exercícios, repetindo essas brincadeiras,
Esses neurônios vão se aproximando, vão formando conexões, vão se fortalecendo essas conexões, tá bom? Então, para se fortalecer, precisa ser usado. Ou seja, isso implica o quê? O treinamento de consciência fonológica, ele foi contínuo, foi sistematizado, foi planejado, foi indo do simples para o difícil. Depois com o princípio alfabético, depois da fluência, tanto de leitura quanto da fluência de escrita, que pouca gente fala da fluência de escrita, mas precisa também ser desenvolvido, tá bom? E aí, com base, sabendo como o cérebro aprende a ler, você vai pensar depois numa atividade. Sempre que eu podia adaptar a atividade para que ela não ficasse tão infantil, óbvio que eu adaptava, tá bom? Mas a gente tem muito mais recurso, muito mais atividade, muito mais material, de fato, com uma linguagem às vezes mais infantil. Mas a estratégia de pensar nos sons da fala, de manipular os sons da fala, aqui no caso da consciência fonológica, ela é importante, independente se está no ensino infantil, no primeiro ano, ou se é um jovem adulto. Faz sentido? Porque o circuito neural é o mesmo. Então, a estratégia, eu sempre digo isso, é mais importante que a atividade. Você está achando que está muito infantil, que essa questão do contexto está pesando muito para o caso específico do seu aluno, então muda a atividade. Mas você precisa usar essa estratégia de desenvolver a consciência fonológica. Deu para entender? Então, isso tem uma implicação muito prática para a gente no dia a dia da nossa sala de aula, tá bom? Que a gente fica falando muito do contexto, fica muito falando do gênero textual para uma criança que ainda não sabe nem ler. Primeiro ela precisa aprender a ler, para depois ler para aprender. Então, se o cara está na sua sala de aula, não importa que ele tenha 50 anos de idade, é porque ele quer aprender a ler. Então, um jeito de engajar melhor ele nessas atividades que aparentemente são muito infantis é fazendo a metacognição. Explica para ele o que vai acontecer no cérebro dele. Eu falo sempre para as crianças, olha, o treinamento aqui na minha academia é para ficar forte, né? O treinamento que a gente vai fazer aqui no consultório ou na sala de aula é para deixar os seus neurônios mais fortes, é uma musculatura. Então, por isso tem que repetir essas atividades, mesmo que pareçam simples, tá certo? Gente, eu espero que você tenha gostado. Então, se você gostou, deixa o seu like, né? Curte aí, compartilha com todo mundo. E se você não se inscreveu, por favor, se inscreve no canal. Ajuda a gente a juntos transformarmos a educação.